Que boa leitura e um super livro, um livro que eu recomendo com certeza. Eu não sei, talvez aí um cheirinho de favoritos do ano. Laços, do Domênico Starnone, começa com uma carta da Wanda. A Wanda e o Aldo são casados, a gente nota na carta, e na carta ela diz que o Aldo abandonou ela com 2 filhos, e ele abandonou ela para ficar com outra mulher. Essa carta é bem assim emotiva, ela ela tá totalmente desestabilizada, desnorteada, o que ela vai fazer da vida dela. Passa assim um tempo, a gente vê que tem outra carta e a Wanda falando: olha, você já tá vivendo com essa outra mulher, eu tô aqui tendo que cuidar dos seus filhos, e toda aquela perturbação mental de uma mulher abandonada, ou até um homem abandonado também, em que ela fala que ele ignorou os sentimentos dela e que agora os filhos também estavam chorando. Wanda, Aldo, um casal que teve uma separação dolorida, mas quando começa o livro a gente vê que eles estão juntos e o tempo tá mais pra frente. Eles estão voltando de tipo férias, um tempo, uma viagem que eles fizeram, eles estão voltando pra casa. A relação deles é bem estranha, assim. A gente já vê que tem uma certa tensão ali, especialmente do Aldo. Ele sempre concordando muito com a Wanda. E a casa, quando eles voltam pra casa, a casa tá toda revirada. Eles pensam que inicialmente que é um assalto, vão chamar a polícia, mas a casa tá revirada, mas a pessoa que entrou na casa não levou nada de valor, só mexeu nas coisas, cartas e coisas da Wanda e do Aldo, da família. Bem, esse é o ponto de partida de Laços, que tem esse nome Laços assim, porque ele trata realmente desses vínculos, das relações humanas de casal e familiares. Nessa coisa da casa revirada, a gente vai ver que tem cartas do passado desse casal, porque a gente tem informação com as primeiras cartas da Wanda de que o casal teve uma separação lá atrás muito complicada, e aí agora a gente vê que eles estão juntos. Só que assim, a gente percebe que eles têm um vínculo de família, talvez até um pouco conservador, mas nem a Wanda nem o Aldo são realmente harmônicos. Eles não são harmônicos. Esses objetos vão trazer na memória algumas coisas que eles viveram, e até chegar aquele momento da separação das cartas da Wanda, o que aconteceu com esse casal? O término mesmo do vínculo, do amor. Mais pra frente a gente vê também as cartas que o Aldo respondia para Wanda em relação às cartas que ela mandava separada dele. E a gente entende um pouco, a gente vai, não sei se todo mundo vai entender, mas o ponto de vista do Aldo, o que levou ele a abandonar, tá? Se realmente se for um abandono, é tudo muito subjetivo de julgamento. Eu mesmo vou e volto com as atitudes do Aldo. Por um lado, eu acho que Domênico Starnone, ele foi um mestre em fazer nós, leitores, oscilar em sentimentos dos dois lados, tão conflitantes, porque a gente sente já de cara, assim, eu senti muito pena da Wanda, da situação psicológica da Wanda, como ela era dependente, ela acreditava naquele casamento de certa forma, e ela não tem na cabeça dela uma noção, uma intenção sequer de botar a fila andar pra ela, não é nem com outro homem, mas assim, dela continuar a vida dela. Ela não tem, ela tá sempre com essa ferida dele ter deixado ela, e ela não era também feliz com ele. Mas o Domênico Starnone, ele não vai explicar: olha, a Wanda estava sentindo isso, a Wanda estava sentindo aquilo. É no dia a dia de algumas coisas do casal que a gente vê no diálogo que eles têm, naquela inconstância, naquela insatisfação
diária, de coisas comuns. Então, a escova de dente na pia, a comida que vai comer no jantar. Essas discussões trazem uma carga emocional muito forte nessa história. E aí o desenrolar desse romance também, ele é costurado. O que é um romance costurado que eu tô chamando? É um romance assim que ele tem, para quem já assistiu ao vídeo da Fundação, que eu falo que o romance é que tem essa coisa de picotar uma história, passado, presente, e aí a gente tem uma ida e volta, mas que depois a gente encaixa melhor as informações que são passadas no início do livro quando a gente chega no final. E Domenico Starnone faz isso brilhantemente, já tem essa coisa também de estar o tempo todo com os mesmos protagonistas, que é a Wanda e o Aldo. Então a dificuldade que eu tive lá, que eu comento no vídeo do Fundação do Isaac Asimov, eu já não tenho aqui. Também, gente, gêneros completamente diferentes, né? Não acho que não era pra eu exigir isso do Asimov, não. A temática do final de uma relação para alguém que tá deixando, sob o ponto de vista de alguém que tá deixando a relação pra ficar com a outra pessoa, é também colocada. Não é nada assim muito piegas de se ter algo, eu decidi que eu quero viver a minha vida. É tudo com muito conflito, né? O que o Aldo tem aqui é uma constatação de que a vida dele estava perdendo o sabor. Ele não estava mais satisfeito, né, com o casamento, até com o trabalho dele. Então ele entra numa época em que a gente vai acompanhar o que é na visão masculina, né, de um homem, sair de todos esses laços, né, que ele não vai conseguir. A gente já sabe no início que ele não vai conseguir sair, né, ele vai conseguir, ele mesmo vai optar por retornar. E a opção por ele retornar é bem interessante. Eu ainda nem sei como elaborar tanto o fato da Wanda recebê-lo e quanto o fato dele voltar. Mas aí isso é ótimo, né? Quer dizer que o livro não se esgota na leitura. A gente fica o tempo todo pensando, mas, né, merece inclusive até uma releitura. É um livro que é bom, talvez é aquele tipo de livro que a gente não vai querer até depois reler, porque vai fazer mais sentido. Uma outra coisa sensacional desse livro é a apresentação. A apresentação é feita pela Jhumpa Lahiri. A Jhumpa Lahiri é uma escritora que eu quero muito conhecer. Eu tenho 2 livros dela aqui e ela fala desse livro de um jeito que não tem como. A gente nunca viu uma apresentação tão bonita da narrativa mesmo, de como ela fala, de que ela vê as relações intrincadas do Aldo e da Wanda dentro desses laços de relação. Aí é o que eu não sei se é por conta de ser famílias italianas, mas tem também esse vínculo com os filhos. Então os filhos do casal têm um papel fundamental. A visão que o Domenico Starnone consegue passar de pessoas tão diferentes. Então a visão de uma mulher, e ele manda muito bem sendo um homem escrevendo, a visão de um homem, a visão de 2 crianças que vão acompanhar um pouco isso tudo, os pais se separando, os pais voltando, e a relação dos pais, e isso inclusive interfere de uma forma tão comovente na educação desses meninos e a personalidade deles. Então, gente, que boa leitura e um super livro. Um livro que eu recomendo com certeza. Eu não sei, talvez aí um cheirinho de favoritos do ano. Os nossos laços humanos, os nossos laços de relações humanas. Será que hoje, assim, a pergunta, será que hoje a gente tem? Eu não consigo muito enxergar isso, né? Então, se vocês tiverem alguma ideia, pode deixar aqui nos comentários pra gente discutir. Como que esses laços de relação, depois de ler Laços, né, vocês verem que aqui é uma família que eu percebo muito, por exemplo, na relação dos meus pais, dos meus tios, mas eu não percebo em relações que eu vejo hoje, esses laços, esses vínculos tão fortes. Então, será que a gente hoje tem essa necessidade de ficar junto e de ter vínculos tão fortes e tão pesados por uma necessidade e uma dominação amorosa, ou por uma necessidade cultural? Será que ainda tem isso?